Olá, gente! Bom dia aí no Brasil, boa tarde aqui na França. Tudo bem, tribo conteiro, tribo linda? Tudo bem? Bom, a gente está começando mais uma conversa conteiro, uma delícia esse momento, uma conversa conteiro com essa tribo de gente do bem. A gente acredita demais nas conexões humanas, a gente acredita na transformação do mundo e a gente acredita que todo mundo tem uma história legal para contar. Quer contar a sua história? Faz contato comigo. Quer ouvir a história de alguém legal, uma história que te inspirou, uma história bacana? Fala pra mim, me manda um direct, me chama. Olha o meu óculos super embaçado hoje. Ainda bem que tem outro aqui que já tá limpinho esperando aqui. Ah, embaçado também. Meu Deus do céu, eu sou uma vergonha com óculos. Eu preciso ter vergonha na cara com esse óculos imundo. Hoje eu converso com a Ana Gabriela. Ana Gabriela é dessas pessoas assim que aquece nosso coração. Aquele sorrisão, aquela pessoa simpática. A Gabi é a mãe dos trigêmeos cariocas. E a gente vai falar sobre maternidade, sobre a gestação, que não é uma simples gestação, né? Uma gestação de 3. Como é que é conciliar isso tudo, conciliar a vida de ser mãe de 3, com a carreira, com a vida profissional. Então, para isso, a gente vai conversar com ela, que é essa coisinha que eu tenho vontade de apertar. Vamos lá, deixa eu pegar a Ana Gabriela aqui. Porque eu falo pra caramba e ela também, você imagina? Gabi aqui na área, quase chegando. Enquanto a galera chega, um cafezinho. Aqui, ó, com a caneca Conteiro. Gabi! Olá! Como é bom te ver, menina! Bom Prazer demais! meu! Você tá Muito me bom, ouvindo Gabi, bem? muito bom. Tô te ouvindo super bem. Eu tô gritando pra você porque eu acho que esse microfone fica aproxima muito. Não, não tá gritando não, mas eu acho que eu vou até tirar um fone para eu conseguir ouvir a minha voz e calibrar o meu volume também. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Falar, a gente até falou algumas vezes, mas se Pois vê é tão é. bom, Gabi. Aham. Que Tantos anos, aconchego no né? coração, muitos anos, muito bom. E ainda não te vejo assim, mãe de 3. Passa muito rápido, né, Catinha? Já tem o quê? 5 anos que você tá na França? Não, tem menos, tem 4. Ah, 4 anos. Tem 4, tem 4. Mas Eu vou mesmo até assim dar voa, uma. né, Gabi? Mas mesmo assim voa. Muito! Impressionante. Então, Eu. Gabi, a gente tem muita coisa para falar. Muita. Pois Ah, é. Luísa Quinoto entrando aí. Ai, meu Deus, vontade de apertar vocês, meninas. É... A gente tem muita coisa para conversar, muita história desses 3 aí para eu saber. E de saber de você, como é que foi que aquele momento a gente já não estava mais trabalhando juntas e Uhum, eu não acompanhei de perto esse momento, Gabi, mãe de 3, meu Deus do céu. verdade. Então, vamos Muito bom que lá. agora você é tribo conteiro e está aqui com a gente. Queria dar bom dia, pessoal aqui do Brasil, boa tarde, pessoal aí da França. É, Então, agradecer o convite da Catinha. Realmente, ter trigêmeos acaba sendo uma história muito curiosa, desperta diversas perguntas. Eu, ao longo, desde que eu descobri que estava grávida, eu recebo muitas perguntas. É, Perguntas que às vezes até a gente fala, nossa, que pergunta sem noção, né? Que é bem comum isso. Mas eu não me importo, não, porque eu sei que realmente é curioso para as pessoas, né? Não é algo tão comum. Embora depois que eu descobri, eu tenha conhecido tantas mães de trigêmeos que a gente nem sabe que existe, a gente acaba conhecendo as famosas, né? Fátima Bernardes, Poliana Brita, que todo mundo sabe da gestação trigemelar, mas existem muitas mães de trigêmeos e muitos perfis também na internet. Vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Também vou aproveitar para me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Gabriela. Eu sou formada em engenharia de produção. Eu hoje trabalho como trader de energia no grupo Energisa, que é um grupo bem grande de energia no Brasil todo. Então, se tiver gente aí de outros Que lugares do orgulho Brasil. que me dá de ouvir falar, menina. E eu sou casada com o Bruno. Eu e o Bruno, a gente já tem 13 anos de história. A Katinha conhece o Bruno, teve a A oportunidade. graça. Então, a gente tem 13 anos juntos, 5 anos morando juntos e casados no religioso e no civil. Vamos fazer 3 anos. É,
Então, acho que eu falei um pouquinho de mim. Eu queria falar um pouquinho como que a gente se conheceu, né, Catinha? Linda. Nos conhecemos numa empresa que a gente ama, que é guardada no nosso coração, assim como Muita você coisa. também, Ana meu. Morro de saudade da Também. Subsistete. Então, eu fui estagiária da Kátia na Subsistete, depois eu tive a oportunidade de ser contratada, a gente trabalhava com gestão do conhecimento, e posteriormente surgiu uma oportunidade interna de fazer como se fosse um que a gente chama de commercial graduate, né, de desenvolvimento comercial na empresa. Eu participei de um processo seletivo e acabei mudando de área e abraçando essa oportunidade, que foi única, assim, né? Eu falo que foi uma Foi oportunidade única, que uma foi oportunidade única, incrível, foi né, Gabi? incrível. Viajar, Incrível. conhecer os escritórios da empresa nos outros países, embarquei, sabe? Eu Fez de como tudo na empresa. tudo, participei, rodei em várias áreas, ganhei um conhecimento muito abrangente. E depois de 5 anos na Subsistete, eu tive um convite de voltar para a Energisa, onde eu já tinha sido estagiária antes, e aceitei, e agora em novembro eu faço 5 anos de Energisa. Então, essa foi a forma que a gente se conheceu. A Catinha sempre foi única, me abraçou, cuidou de mim, me ensinou muita coisa, me trouxe amizades que eu tenho contato até hoje. Foi bem bacana, né, Catinha, a nossa história E, Gabi, juntas, trabalhar com essa você foi um discussão. presente para mim. Primeiro porque, assim, você é uma super profissional, com uma capacidade de articulação incrível, né? E com uma simpatia, com um bom humor e com um senso de responsabilidade enorme. A gente tem muita coisa de trigêmeo para falar, de trigêmeos para falar, mas eu não esqueço de uma reunião que a gente fez em Pindamonhangaba, onde a gente foi fazer uma reunião de gestão do conhecimento e você sabia tudo sobre revestimento, você podia dar aula sobre revestimento, mas uma coisa mais linda que eu já vi. Aquilo me emocionou assim loucamente. Te ver ali falar e conduzir aquela reunião, olha, foi uma coisa que fez meu coração vibrar e pulsar muito. Mas hoje eu quero vibrar Imagina. falando desses três. Vamos lá. Então, vou contar agora como que surgiu também meu Insta. Como eu falei, tem muitas perguntas, muita curiosidade em relação à vida trigemelar. E os meus amigos falavam, faz, Gabi, é bacana as pessoas saberem, você compartilhar a sua história, suas experiências e tal. E quando eu descobri a gestação, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fui para a internet. Gestação Procurar. trigemelar, hashtags e buscar informação. Achava cada foto maravilhosa, linda, e cada barriga que eu ficava apavorada e falava assim, meu Deus, como vai ficar minha barriga? E aí os amigos falaram, faz, e acabou que virou um Instagram muito voltado para os amigos e para a família. Se vocês voltarem um pouquinho no meu feed, vocês vão ver que eu contei um pouquinho da minha história, né? Como eu cheguei, como que eu descobri tudo. Tem foto de ultra, foto do nascimento deles, tem muita foto bacana. E aí depois eu conto sobre alergia a leite de vaca, alguns desafios que eu tive também. Mas, infelizmente, como eu tenho a minha vida profissional e a maternidade, eu não consigo me dedicar o tanto que eu gostaria ao Instagram. Isso é um E o objetivo Instagram ainda para exige mim. tempo, né? O Instagram exige Total. uma manutenção assim, quase minuto a minuto. Criar conteúdo, você vive do Instagram e não pode jamais desdenhar disso, porque assim, criar conteúdo é um É uma desafio. tarefa, sim. Isso aí. Então, assim, hoje eu tenho o objetivo ainda de fazer o Instagram uma ferramenta mais ativa, mas ainda não consigo, talvez pela idade das crianças, muito pequenininhas ainda, né? Conforme eles forem ganhando independência. Não. Cada fase uma fase. Não, mas agora a verdade é que depende. O manual ali, a atenção Físico também, né? é o O desgaste físico, e físico. andar embaixo, não bota a mão, não sei o quê. É uma loucura. Não sei como é que dá conta. Eu e Gabriel, a gente entra no teu Insta às vezes e fala assim:
Como isso? Hora de dar comida. Hora de dar comida. Pelo amor de Deus, quero sair correndo nesse momento. Ai, quando eu faço as contas, assim, que eu falo, gente, hoje eu troquei 12 fraldas. Eu falo, meu Deus, eu estou exausta, 12 fraldas. E é diferente de quando eles eram bebezinhos, que a gente trocava 24, mas ao mesmo tempo eles não se debatiam, não tinham força, não brigavam, né? É isso, cada fase um novo desafio. É exatamente isso. Algumas mães falam que é igual videogame, né? Vai passando de fase, vai ficando mais difícil, mas eu discordo, tá? Para mim só tem ficado cada vez mais fácil, porque eu acho que como são três, a independência deles ajuda a gente a ter menos, né, trabalho, digamos assim. E eles têm um momento, eu acredito que um pode se entreter com o outro, o que é um alívio, né? Sim, acontece muito. Brincam e brigam muito, mas é tão gostoso ver eles brincando juntos, assim, é delicioso. Eu, às vezes, olho, e aí não posso ficar olhando muito, senão eles prestam atenção e ficam em intimidade, aí eu cutuco o pai e falo, olha lá, olha lá. É muito legal. Mas, Gabi, como é que foi assim? A tua reação foi de nossa, que mundo lindo, que legal, ou você se apavorou do tipo, e agora? Lascou? Ferrou? Eu vou contar a descoberta da minha gestação respondendo a primeira pergunta que eu mais recebo. Foi tratamento? Não foi tratamento. Não foi tratamento, a minha gestação foi completamente natural. Eu descobri que estava grávida, como eu falei, eu casei no civil e no religioso há 3 anos, quase 3 anos atrás, 2 anos e meio. Viajei para uma viagem de lua de mel, a gente já estava querendo filhos, afinal a gente estava 5 anos morando juntos, né? Na época, menos 2 anos, mas já estávamos morando juntos. E vamos deixar a Beth está aqui vendo a gente chocada. Ela está chocadíssima que ela não sabia desses trigêmeos. Está chocada. Ouve, Beth, ouve essa história. Natural. Viajei de lua de mel, voltei grávida, super feliz e realizada, né? A gente tinha, quando se mudou para o nosso apartamento, planejado um quarto para um bebê. E daqui a pouco, esse furacão todo, né? Chegamos para fazer a primeira ultra com 7 semanas. O médico colocou o aparelhinho que a primeira ultra, para quem não sabe, ela é transvaginal porque ainda não dá para ver pela barriga, né? Então, e a minha médica ainda falou, olha, Gabi, deixa para fazer com 7 semanas para você ouvir o coraçãozinho, porque eu descobri com 5, mais ou menos. 4, 5, logo no inicinho eu já descobri. Aí esperei, fui eu e o meu marido, né, o pai das crianças, esqueci de falar ouvir o coraçãozinho dele, gente. O Bruno. Não, o nome das crianças. Gabriel, Guilherme e Maria Júlia. Chegamos lá, a médica falou, você está fazendo algum tratamento? Aí eu, não. Aí já acendeu uma luzinha. Gêmeos, né? Gêmeos. Falei, gêmeos. Aí eu falei, não. Ela falou, você toma alguma medicação? Eu falei, não, nenhuma. Aí ela falou, são 3 bebês. Eu, 3? Então você não ouviu um coraçãozinho, era uma bateria, era uma escola de samba ali. É outra dúvida que todo mundo tem, Catinha. Não é? Por incrível que pareça, a nossa tecnologia é tão avançada que você consegue escutar o coração de cada bebê separado. Sério? Perfeito, Então eu já saí sabendo que o batimento de um bebê era, sei lá, 160, do outro 158, entendeu? Já saí já com os batimentos de cada um, ouvi ela. Agora vamos ouvir o batimento do G1. Aquela emoção. E eu chorava. E a médica super emocionada, ela falou, olha, primeira vez que eu pego uma gestação trigemelar natural. O meu marido mudo. Eu falei, Bruno, você não vai falar nada? Aí ele falou, eu tô em choque, eu não sei o que falar, eu tô em choque. E eu chorando, Jesus. E eu vou te falar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, como vai ser a minha vida profissional agora? Eu acho que eu pensei o que todo mundo, o que eu ouvi muito durante a minha gestação, falou, você não vai voltar a trabalhar, entendeu? Você vai viver para as crianças. E eu fiquei desesperada, eu não sabia nem como eu falar no trabalho. Eu não tinha falado que eu estava grávida ainda. Falei, como é que eu vou avisar isso no trabalho, gente? Que desespero. E o Bruno só pensando no financeiro. Como é que vai ser? Porque, né? Mas uma questão de fato, né? Criança é caro, bebê é caro, 3. Exato. E o fluxo de caixa não dá, né, Catinha? Tudo no mesmo tempo, né? Exato. Você tem um filho, você se acostuma. Isso, que aí você tem sempre... Você está sempre gastando com ele, mas assim, 3 uma vez 1.
Aí saímos da clínica, né? Com aquele exame, eu tremendo, com a cara inchada, que era 8 horas da manhã. Eu falei, como vou chegar? Vai todo mundo. Tanto que quando eu cheguei no trabalho, todo mundo viu que eu. Tipo assim, cara, aconteceu alguma coisa, mas as pessoas respeitaram, falaram, tá tudo bem ou não tá tudo bem. E aí, Bruno liga pra mãe dele e fala: mãe. Ah, um detalhe: a avó do meu marido, ou seja, a mãe da minha sogra, era trigêmea. Eu tenho casos de gêmeos na minha família também, mas eu falo para todo mundo, gente, se eu tivesse ido numa cartomante, em qualquer pessoa que me falasse assim, você vai ser mãe de gêmeos, eu ia acreditar em tudo que ela falou, menos nisso. Porque eu acho que ninguém nunca na vida passa na cabeça a gente nunca espera, nunca. Gente, nunca passou pela minha cabeça isso. E aí Bruno ligou para a mãe dele e ela falou, mãe, são trigêmeos, 3 a ele. Aí ela, igual a sua avó. Aí ele, mãe, como que vai ser isso, mãe? Aí ela falou, me dá um pra sua sogra e vocês ficam com um. Tá todo mundo resolvido. E aí a minha mãe viajando e tal, aí foi aquilo, contar pra família, né? Compartilhar a notícia. No trabalho, eu contei para o meu chefe na época, né, meu gestor imediato, e esperei para compartilhar com o time todo quando eu já estava com 3 meses, que também foi super divertido, porque eu falava, eu tô grávida, tal, as pessoas, eu falei, aí eu fazia assim, 3 meses? Aí eu, não, 3 bebês. 3 bebês. Que isso? Você quer popular o mundo de uma vez? E foi esse desespero todo, mas assim, eu falo para vocês, a ficha não vai caindo, a gente vai se adaptando àquela ideia, vai buscando informação. E aí, como eu falei, eu fui para a internet, fui buscar informação, ver o que tinha, e encontrei um grupo de mães de trigêmeos no WhatsApp. Isso trouxe uma luz para minha vida, assim, eu vi uma luz no túnel, sabe? Pessoas que tinham passado por E dicas de tudo, né? Essenciais de tudo, desde o que comprar até, isso não faz não, porque besteira você não vai usar, adapta isso para aquilo. Exatamente, Catinha, exatamente. E assim, olha, comecei a receber foto de criança na UTI NEL. Porque assim, até então eu achava assim, vou levar a gestação até o final, tal. Não, olha só, por mais que fossem 3 bebês, eu conhecia a gestação de gêmeos que foi a 39 semanas, 38. Por que eu, com 3, né, não ia conseguir ter um bebê a termo? E não tinha a menor noção. Então, assim, hoje... Não tinha a noção que você precisa de espaço. Não tinha espaço. Olha que eu sou grande, tenho quadril largo, mas eu não tinha espaço. Você tem que ter espaço para cada 3, né? Exatamente. E assim, vendo as mães falando, repouso absoluto, tal, e aquela coisa, eu falei, meu Deus, eu vou ter que parar de trabalhar já agora. Tipo, e fui assimilando, fui buscando as informações, fui filtrando, nem tudo, eu, obviamente, confiava na minha médica. Também fiz isso. Até porque senão você se apavora com muita coisa, né? Tem gente que tem uma experiência ruim e acaba traumatizando a gente e apavorando, né? Exatamente. Me amparei de tudo que eu podia com a equipe médica. Então, assim, eu fui acompanhada por um excelente médico, que é o Dr. Renato Sá, que ele é diretor da Perinatal e ele é especialista em medicina fetal. Um cara, assim, top, assim, top. E ele fez questão de acompanhar a minha gestação. Ele não faz mais parto já há um tempo, mas ele fez toda as minhas ultras, principalmente para o final, que era mais crítico. Ele foi acompanhando tudo, me deixou muito mais segura. E a minha médica, que é a minha obstetra ginecologista, doutora Renata Tomás, não sei se ela está me assistindo, porque eu não consegui acompanhar todas as mensagens. Mas depois ela assiste e a gente manda para ela. Isso. Foi também, assim, uma pessoa muito especial. Eu ainda vivi um momento que, quando eu comecei, eu estava no início da gestação, ela estava de licença maternidade, então a doutora Juliana Loureiro que me acompanhou, e depois eu tive essa troca médica. No início, porque, obviamente, muito insegura, mas elas me passaram muita segurança. Que é fundamental. Total. Eu fazia um acompanhamento de 15 em 15 dias de ultrassonografia e acompanhamento durante as primeiras 26 semanas normais. Mas eu lembro muito bem que quando eu cheguei com, acho que 22 ou 23 semanas no consultório, que ela mediu a minha barriga, ela falou, você tá com a barriga... Não, desculpa, com 32... Eu lembro que a minha barriga era sempre 10 semanas à frente. Então, assim, com 23 semanas, eu já tinha barriga de 33 semanas. Com 33 semanas, que eu não cheguei,
quando nasceu, eu já estava com barriga de 42 semanas, né? É, Então, os meus filhos nasceram de 31 semanas e 5 dias e eu internei 10 dias antes porque eu tive bolsa rota. Então, a bolsa rasgou, né? Rompeu, digamos assim, e a gente internou para fazer o corticóide para amadurecimento dos pulmões. Fiz o antibiótico para não correr risco de infecção. E aí, 10 dias depois, eu tinha que ter 3 vagas na UTI neonatal, e isso era importante. A gente acha que tem sempre vaga. Não, são o Não índice de tem. partos No Rio de prematuros. Janeiro, a questão de vaga no Hospital de Rio não é tão simples. A gente não tem uma rede hospitalar ampla, né? Exatamente. Então, assim, com a minha equipe, a minha médica, junto com toda a equipe médica do grupo perinatal, onde eu fiquei internada, junto com o diretor da UTI neonatal, que é o Dr. Geoffrey Cabral, que é o pediatra dos meus filhos hoje, eles optaram por interromper a gestação com 31 semanas e 5 dias. Eu não tinha nenhuma indicação de infecção, mas eles também não queriam esperar isso acontecer. Os bebês estavam com uma média de 1,6 kg, com 32, quase 32, pela última data da última menstruação, já faziam 32 semanas, uma idade gestacional boa para trigêmeos. Nosso objetivo era pelo menos chegar a 34, que eu não consegui, mas é uma média, tá? Hoje, conhecendo várias mães de trigêmeos, é uma média de 32 semanas quando os bebês nascem. Muitas vão a 34, alguns partos entre 30 e 28 semanas. Então, para quem não sabe, a partir até 28 semanas é considerado prematuro extremo. De 28 semanas para cima já é considerado um prematuro. E aí, até 23 semanas, eles não consideram feto viável. Então, pela literatura, é assim que funciona. Então, nasceram de ter 1 semana e 5 dias e, obviamente, foram para a UTI neonatal. Eu fiz, durante horas antes do parto, uma medicação para a cabecinha deles, para não ter hemorragia cerebral. E deu tudo certo no parto. Eu tenho a minha foto com os meus filhos, mas foi bem rapidinho. Bem rapidinho, eles foram para a UTI neonatal. Eu já sabia disso, eu já estava preparada para esse momento, né? E o pai foi atrás e eu fiquei sozinha. Aconteceu comigo também. A gente fica assim, querendo os pintinhos para botar debaixo da asa, né, Gabi? E aí começa a experiência de uma mãe de UTI, gente, que são poucas mães que conhecem, mas é uma batalha muito difícil. Ai, fico até emocionada. Você tá linda. Os meus filhos nasceram, como eu falei, bem, não precisaram de apoio respiratório. Maria Júlia teve um desconfortozinho respiratório, ficou no CPAP por acho que aproximadamente 6 horas e só. Eles nasceram com média de 1,6 kg, nasceram bem compridos, com 42, 43 e 41 centímetros, então eram bebês compridos, mas bem magrinhos. E eu fui para a UTI materna, porque eu tinha um risco muito grande de ter... eu acho que tem um nome clínico para isso, mas do útero não contrair. Toda vez que a placenta descola do útero, o útero contrai para conter o sangramento. E o meu útero ia precisar contrair 3 vezes. Então, obviamente, tinha esse risco. Eu assinei, eu sabia disso, né? E eu estava com sangramento. Eu já entrei numa cirurgia anêmica, que já era o cenário que eu me encontrava devido à gestação trigemelar. Hipotonia uterina, a tua irmã falou. Hipotonia uterina. Hipotonia, isso aí de errar. Essa tua irmã, médicos, né? Ajuda a gente. E aí o útero contraiu, e aí eu fui para UTI materna e fiquei em observação para ver se eu precisaria tomar alguma bolsa de sangue. Fiquei muito, muito, muito fraca. E os meus filhos nasceram 4 horas da tarde, em média, 3h58, 3h59 e 4h01. Então, fui para a UTI materna, ainda recebi alguns amigos, mas descansei, dormi e não vi mais os meus filhos naquele dia. Apaguei, acordei no outro dia de manhã, doida, só tinha visto foto, o pai tinha já tirado foto e me mostrado. Acordei, fui tomar aquele banho para ver os meus filhos. Eu só consegui ver os meus filhos às 11 horas da manhã do dia seguinte. Então, você, mãe, que você tem o seu filho, consegue pegar ele nos braços, que você tem ele no quarto com você,
Dê valor, cara. Dê valor, porque assim, tem Exatamente. várias mães que não podem fazer isso. E eu tô falando, não tô falando nem de outras questões de perdas gestacionais, que eu acho que nem cabe entrar aqui. Eu tô falando de quem tem um filho na UTI neonatal. Sim, acho que é muito Esse também importante foi o valorizar momento esse mais momento. marcante, o mais marcante da minha vida também. Essa espera é gigante, né? Parece eterna, até a hora que a gente consegue ver o filho. E eu, Exatamente. e eu coloco no meu feed também o dia que eu consegui pegar o meu filho pela primeira vez no colo. Foi aproximadamente 4 dias depois do nascimento deles. A gente tinha que esperar eles estabilizarem. Tinha muito fio, eles tinham acesso, porque eles fizeram um antibiótico, né? Aquela coisa toda. E aí peguei. Foi uma emoção indescritível. O dia que eu pude pegar, eu não amamentava. Os meus filhos demoraram 16 dias Sugar. para poderem mamar no peito, porque o prematuro precisa ter 34 semanas para ele ter reflexo de sucção, para ele poder ir para o peito ou para a mamadeira, né? E eu ordenhava de 3 em 3 horas para eu conseguir produzir leite. E de madrugada eu ordenhava também. Então, assim, as mães falam: eu não aguento mais acordar de madrugada. E quando você acorda e você não tem um bebê no seu colo para você amamentar e você tem que ficar na bombinha. Então, assim, eu acho que eu estou trazendo aqui formas diferentes da gente enxergar situações que a gente vive e que a gente reclama, mas a gente não tem noção que outras pessoas estão vivendo, né? Claro. Foi muito dolorido eu jogar mamadeiras de leite fora, porque os meus filhos iam ficar mais de 15 dias. Eu ainda não tinha me cadastrado, eu não tinha cabeça para me cadastrar no banco de leite para doar. E a maternidade só aceitava o leite que eu extraía lá. Então, eu ficava lá de 9 da manhã às 10h30 da noite e extraía leite de 3 em 3 horas para eles. E depois que eles puderam vir para o peito e para a mamadeira, que era inevitável, né? Assim, lá a maternidade ela não dava o leite no copinho, ela usava a mamadeira. Então, eu contei também aqui no meu feed a minha experiência com a amamentação. Então, quem tiver mais curiosidade, saber mais detalhes, pode ir lá. Então, essa foi a minha experiência da UTI neonatal. Eu falo que uma mãe de UTI, ela é diferente para sempre. Uma mãe de UTI, ela vive coisas que, assim, as mães que têm seus filhos em casa jamais vão ter noção do que passa no coração dela. Você chegar na UTI todo dia e olhar lá a lista para ver se seu filho ganhou 10 gramas, 5 gramas, 30 gramas, porque ele só pode ir Uhum. embora para casa. E isso eu falo da minha experiência, que foi super tranquila. Tem pais que vivem lá, mães que têm experiências de filhos com intercorrências, né? Muito maiores, precisam ter transfusões de sangue, passar por cirurgias. Então, assim, Cirurgias, aqueles pequenininhos, né? exatamente, às vezes cardiopatas, sabe? A minha experiência foi muito tranquila, mas foi transformadora, transformadora. Talvez eu leve a maternidade de uma forma muito diferente hoje e bem tranquila, bem leve por causa da experiência que eu tive. Assim, eu falo, cara, depois do que eu passei, pode vir, sabe? Que você vai superar, você vai vencer. E aí, contando mais um pouquinho sobre os primeiros meses de vida deles. Chegando em casa, eles ficaram 28 dias lá na UTI, saíram com em torno de 2 quilos, 2,2 kg, 2 kg, não, todos acima de 2,100, mas mais ou menos nessa faixa, 2,100 e pouco, 2,200 e pouco. E chegamos em casa e eu já tinha experiência, que era uma rotina de 3 em 3 horas. Vamos embora, vamos manter a rotina de 3 em 3 horas. No primeiro mês deles em casa, eu e o Bruno já tinha voltado a trabalhar, ele não estava mais de licença paternidade, que ele teve 20 dias, e aí a gente fazia eu tinha uma babá Que, que me aliás, ajudava. assim, é pouquíssimo 20 dias, né? Bom, Pouquíssimo. isso é uma outra conversa, mas A não, gente não fazia. existe isso, 20 dias. No primeiro momento, a chegada do seu filho, onde vocês precisam. Tem toda a questão do trabalho, né? De fazer junto, mas de se Aham. conhecer, de um momento que depende dos pais integralmente. Enfim, vai E lá, eu Gabi. acho, Catinha, também que dá aquela sensação de que, assim, é muito comum depois o pai chegar em casa e, sei lá, e falar assim, poxa, mas você ficou o dia inteiro em casa, né? Quando a mãe tá de licença maternidade, como assim? Nossa, mas você ficou o dia inteiro em casa, você tá cansada, você... Então, assim, o pai viver uma Tem que estar rotina que junto. você... Exatamente. Tem que Porque estar depois junto. começam a surgir as cólicas,
né? Depois do primeiro mês de vida vem as cólicas, os meus passaram a ter refluxo. Então, assim, eu tive uma rede de apoio, eu tinha uma pessoa, a Val, que teve uma neném agora, essa semana, a babá que me ajudou, ela teve neném essa semana, a Helena. Então, assim, eu tive uma pessoa que me ajudou, a minha mãe e a minha sogra ficavam na minha casa durante a semana, e final de semana era só eu e o pai, no primeiro mês de vida deles, os 40 dias. Então, com 2 meses e 10 dias, a minha sogra voltou para a cidade dela, e a minha mãe ainda continuava dando suporte, e a gente foi buscando outras ajudas. Mas, assim, eu sempre Como é bom ter tive mãe, ajuda. né? Nossa, eu não sei, assim, Catinha, eu não sei o que seria da minha vida sem minha mãe. Assim, isso que você vive aí, de morar em outro país, eu sempre falava assim, gente, imagina eu vivendo isso em outro país ou em outra cidade longe da minha mãe, sabe? Não sei, sinceramente, eu conheço mães que conseguiram, mas é isso, cada um, né, dentro das suas limitações, vivendo como pode, mas eu tive uma rede de apoio muito, muito boa e graças a isso eu consegui passar por esses primeiros meses. Então, quando eles fizeram 4 meses e meio, a gente começou a... Com quase 4 meses, a gente começou a ter episódios de alergia à proteína do leite de vaca. Foi um outro desafio para a gente, porque a gente estava adaptado a uma rotina, eles tinham muito refluxo, depois de 2 meses e meio, eles começaram a ter muito refluxo oculto, então eles choravam muito para mamar. A gente fazia quase que uma academia para fazer eles mamarem, eram 3 bebês, né? Assim, Trabalheira, hein? Nossa, assim, de 3 em 3 horas, quando você... Gente, era assim, quando a gente deitava na cama depois de 1h30, porque a gente acordava meia hora antes, porque tinha que dar o remédio do refluxo 30 minutos antes de mamar. Aí trocava a fralda dos 3, dava mamadeira. Aí quando um não fazia cocô depois de mamar, que tinha que trocar de novo. Aí fazia o charutinho, deixava em pé no colo 15, 20 minutos, até por causa do refluxo, botava para dormir, até que assim, eles conseguiam dormir bem entre essas mamadas. Mas assim, era 1h30, porque tinha que lavar, esterilizar as mamadeiras. Quando a gente deitava na cama, a sensação que eu tinha é que eu fechava o olho e o despertador tocava E já estava e eu abria de começando. novo. Sim, era muito punk. Você acha que você não vai sobreviver porque a privação de sono é algo que estressa muito e deixa você realmente... Mas Irritado, passa. né? Muito Você fica irritado. extremamente irritado. Mas passa, assim, é que quando você está no meio do furacão, você fala, gente, não acaba nunca, eu não vou dormir nunca. E quando você olha para trás, você acha que passou super rápido. Eu sei que quando você está vivendo, não é. É bem traumatizante, assim. Eu falo, como alguém pensa em ter outro filho, né? Eu não concebia essa ideia. E aí, depois que o tempo foi passando, eu vi que isso ia ser possível. Mas os primeiros meses foram muito difíceis. Com 4 meses e meio, eles foram para a creche, porque com 5 meses eu voltaria a trabalhar. Pode perguntar. Não, e assim, esse momento de quando eles voltam para a creche é outro fantasma na nossa cabeça, né? Assim, pelo menos comigo foi uma crise. Eu chorei loucamente quando eu falei assim, vou voltar e vou colocar ele. Parece que eu tô sendo má, que eles são muito pequenininhos. Rolou isso contigo? Sim, super rolou. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que eu vivi uma licença maternidade em cárcere privado. Porque, assim, eu tinha 3 bebês prematuros. Para eu ir fazer qualquer coisa, eu tinha que ter ajuda para ir para a rua, né, para sair com eles. O passeio não era prazeroso, porque eles tinham que mamar de 3 em 3 horas, eles tinham o ganho de peso para acontecer. Então, assim, quando voltar a trabalhar para mim também era uma libertação, era ter minha vida de volta. Eles nasceram em final de março e logo depois começa o período de outono e inverno, que é onde a gente tem as doenças respiratórias, né? Então e eram bebês prematuros, com o pulmão em desenvolvimento ainda. Então eu não podia ficar passeando com os bebês, não era algo permitido. E eu tinha que deixar eles fortalecidos, porque eles também iriam para a creche, né? Por que eu optei pela creche e não por babá, né? Eu teria que ter mais de uma babá. Eu tinha muito medo dessas pessoas me deixarem na mão por algum motivo e eu ter que faltar ao trabalho. E a creche, querendo ou não, eu sabia que estava lá todos os dias, aberta, né? Teria quem cuidasse e receber os meus filhos. E, além disso, por uma questão financeira, por a gente ter o trabalho do meu marido dispunha de um auxílio creche por filho,
que não era o mesmo por babá, então financeiramente compensava para a gente muito mais a creche. Então, eu uni as duas questões. Imagina também ter que dividir o serviço de 3 crianças com 2 babás, né? Não era 3 babás, então e era É número 1 para difícil. número par. Né? Essa gestão também não é fácil, porque às vezes você tem 2 pessoas maravilhosas cuidando de 3, mas entre elas não se dão bem. Aí tem toda a gestão humana ali, que a gente sabe que não é fácil gerir equipe, né, Gabi? Exatamente. Seja lá a equipe que for. Gente, é isso, né? Essa pluralidade, esses acontecimentos, né? E era um momento que eu não queria passar por essas coisas, sabe? Eu não podia ter mais demandas, mais cargas mentais do que eu já ia viver naquele momento, né, de retorno. Então, quando eles fizeram 5 meses, eu voltei a trabalhar. Até quase 6 meses eu ordenhava leite no trabalho, que eu queria manter a produção, queria continuar oferecendo. Oferecia o mamá de manhã, o peito para eles de manhã e durante a madrugada. Mas eu confesso que tudo ficou mais complicado para mim quando começou a introdução alimentar deles. Porque eu tinha que fazer hortifruti, eu tinha que fazer compras para 5 pessoas, eram bebês, mas tinha que estar tudo fresquinho. Então, assim, claro. Quando era eu e meu marido, se não deu tempo, se não tinha, tudo bem, a gente se vira. Com o bebê não é assim, né? Você tem que ter um planejamento maior. Então, eu tinha o trabalho, a rotina com as crianças em casa, que eles acordavam super cedo, né? E ainda muito pequenininhos. E não dormia à noite. E trabalhando, né? Tinha que ter minhas entregas no trabalho, estava voltando a trabalhar. Então, agora eu vou contar um pouco sobre hoje como é a minha vida profissional versus a maternidade. Embora a minha empresa não seja uma empresa cidadã, então eu não tive 6 meses de licença maternidade, eu tive muito A Paty está falando que você tem que falar das planilhas, hein? E eu imagino, porque eu conheço as suas planilhas como ninguém. Pois é, gente. Quando eles eram bem bebezinhos, a gente anotava tudo nas planilhas. Então, anotava a medicação, quem fez cocô, se fez cocô, se não quantas fez vezes. Quando ficava muitos dias sem fazer, a gente, opa, fulano já está sem fazer. E assim, tem muitas mães que falam, eu não precisei, eu não confundia. Eu confundia. Vai ter 3. Fulano fez cocô hoje? Não sei. Vamos olhar a planilha. Deu remédio tal hora? Não sei, tem que olhar se alguém deu. Ainda mais como eu tinha uma rede de apoio, as pessoas às vezes davam e tinham que anotar, né? Então, exatamente, até mais de 6 meses a gente usou a planilha que fazia o nosso controle aí do... Tô adorando ver aqui todas as amigas queridas. A Paty tá aqui, a Luísa, a Dani. Tem uma galera que eu amo aqui. Tá uma delícia isso, Gabi. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aí. São pessoas que acompanharam de perto também, né? A minha história, assim, a minha gestação. A Paula Tavares está aí também na área que eu já vi. Beijo, delícia. Paulinha. Beijo, Lu. Beijo, Paty. Então, teve essa questão das planilhas mesmo, e aí era o que me ajudava, porque assim, realmente eu perdia o controle e a privação de sono também, parece que a cabeça não funciona muito bem, né? Então, e não funciona mesmo? Exatamente, então foi essencial para mim ter as planilhas. E algumas mães se viram super bem sem planilha, mães de trigêmeos, que eu digo, né? Bom, e aí na maternidade, voltando ao assunto da minha empresa, quando eu descobri que estava grávida, e ainda grávida, eu fui promovida. E assim, foi uma surpresa muito grande, embora eu tinha uma expectativa muito grande de que eu seria promovida naquele ano, pelas minhas entregas, eu falei, bom, agora eu engravidei, já era, né? Acho que mais um tema aí, Catinha, que a gente tem que se abordar cada vez mais, exatamente. Quantas e quantas vezes numa entrevista as mães escutam, você tem filhos? Como se isso, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos ficar. E você até voltar para falar isso, porque você tem uma história real, né, nessa relação. Exatamente. Na época eu tinha uma diretora que era mulher e tinha 2 filhos, e tem 2 filhos, e tinha um gerente homem, né? E aí o que aconteceu foi, eu fui promovida grávida, assim, eu achei muito bacana da empresa. Lindo isso! Eu levantar essa bandeira, assim, eu falei, cara, eu não tenho o que falar da Energisa, porque primeiro eu fui promovida grávida e depois, com 27 semanas, eu teria que me afastar do trabalho, porque eu não podia mais ficar
entra no carro, desce andando, né? Teria que fazer um repouso relativo. E a empresa, eu falei para eles, olha, ou eu me afasto, ou eu trabalho de casa. E a minha diretora foi bem clara, ela falou, o que você prefere? Eu falei, eu prefiro trabalhar de casa. Minha cabeça precisa de trabalho. Eu voltei a trabalhar porque eu queria trabalhar, né? Isso me faz bem, eu me sinto útil, assim. Trabalhar é da minha essência, entendeu? Eu gosto disso. Eu amo o que eu faço. Então, assim... E faz super bem. É Obrigada. verdade. E aí a minha diretora, ela falou, então tudo bem, você fica trabalhando de casa. E aí eu trabalhei de casa, e aí, obviamente, quando eu internei, eu entrei no atestado médico, né? Mas 10 dias depois eles acabaram nascendo e entrei de licença maternidade. Hoje existe uma lei vigente que a mãe de UTI Prematuros. A mãe de UTI só entra de licença maternidade na alta das crianças. Na minha época, não tinha essa legislação. Eu achei também que não valia a pena entrar com processo no judiciário e tal. E acabei voltando e ficando sem esses 28 dias de UTI mesmo. Mas é o que eu falei, eu também tinha uma necessidade muito grande de voltar a trabalhar. Foi bom para todo mundo. Eu sempre joguei para o mundo o meu desejo, o meu sonho de ser mãe. Assim, nunca foi segredo. E se me perguntasse qual o seu maior sonho, eu sempre falei ser mãe. Mas a maternidade me trouxe bem, botei bastante meus pés no chão, assim. E vi que, assim, é maravilhoso, mas eu não nasci para ser mãe, para ter a profissão mãe, entendeu? Eu não me identifiquei com a profissão mãe, com a maternidade, a ponto de querer viver só disso, né? Só cuidando dos meus filhos. Respeito muito quem faz essa escolha, acho incrível. Eu acho que é muito bacana você se dedicar aos seus filhos e você ser responsável pela criação deles. Mas não foi a escolha por diversos motivos que eu quis fazer. E aí, voltei a trabalhar, teve essa situação que eu fui promovida grávida, e aí, obviamente, era um desafio muito grande, porque eu comecei a ter horário. Então, antes eu trabalhava até tarde, tirava mais tempo de almoço, porque eu podia ficar até mais tarde no escritório. E aí, com as crianças, eu tinha horário para sair do trabalho. Então, dava às 6 horas, eu tinha que buscar. Afinal de contas, a creche fecha às 7. E imagina pequenininhos. Não dava para eu chegar para o meu marido e falar, vai lá buscar eles. Como é que ele sobe com 3 bebês de 6 meses até em casa? A gente... Era uma missão, gente. A gente botava os bebês no bebê conforto, botava o cinto em todo mundo, entra no elevador, tira o bebê conforto, encaixa no carro, vai pra creche, chega na creche, abre o carrinho, encaixa os bebês conforto de novo, chega, tira as crianças do bebê conforto, deixa na creche, na hora de pegar, bota no bebê conforto. Gente, era uma missão, era uma ginástica. Eu imagino, uma coisa que é simples com 3 é absolutamente, o tempo é enorme para fazer cada uma dessas coisas. Ô, Catinha, parecia que eu tava numa maratona, que as pessoas falam assim, sabe, numa gincana, valendo! E aí você, vai. As pessoas de fora olhavam eu e meu marido chegando assim no pediatra com as crianças, olhavam e falavam assim, vocês fazem muito rápido. Eu nem vi vocês colocando essas crianças. É porque assim, era tão automático. Já tinha assim, ele ia para um lado do carro, eu ia para o outro. Um tirava o carrinho, o outro botava os adaptadores. Era assim, a gente já estava sincronizado. Por isso que eu falo que, para mim, só melhora com o tempo. Porque essas questões, esse trabalho braçal, né? Hoje em dia você tira, eles andam. Então, eu acho até que esse retorno pós-pandemia para a gente vai ser bem diferente, porque assim, ele vai poder buscar as crianças sozinho, eu vou poder buscar, entendeu? Cada vez isso vai ficar mais fácil. Eles dão a mãozinha, eles vão andando bonitinho. Eles vão ajudar nas tarefas, né? Não, já teve vezes de eu subir com dois no carrinho, porque eu estava sozinho, meu marido ficou preso no trabalho por algum motivo. Eu com um carrinho duplo, um no colo, larguei as mochilas no carro, porque não dava para subir com mais mochila, e fui subindo, chego em casa, pega a chave da casa para abrir a porta, imagina, com um carrinho, 2 bebês. Isso que eles normalmente dormiam nesse trânsito no carro, né? Senão era impossível, criança chorando. Passei já muitos perrengues, mas a gente vence, entendeu? Tudo passa. Eu queria, até falei para a Catinha, vamos ver se a galera tinha pergunta para fazer, que é muito comum, né? Ter essa curiosidade.
Pode falar. Não, e assim, e é muito rico isso, Gabi, porque assim, quem é mãe que tá aqui e que é mãe, sabe a perrengue que é, e a gente acha que é uma super perrengue com um. E é, porque filho é uma caixinha de surpresa, né, cara? Cada um tem uma relação com seu filho e com esses primeiros meses, né? Umas crianças dormem super tranquilas, outras choram muito, outras têm muita cólica. Agora com 3, cara, assim, as coisas se multiplicam naquele momento que você desconhece, é uma experiência nova. Primeiro filho, primeira gestação, tudo é novo, né? Tudo é novo. E você. E eu posso falar assim para as pessoas, tem gente que fala assim, ai, a mãe fala que o filho dorme a noite toda e o meu não dorme nada. E assim, eu tive 3 bebês da mesma barriga, gerados juntos, completamente diferentes. A Maria Júlia, ela realmente dormia a noite toda. Então, assim, eu posso te falar o seguinte, é do bebê. Existe cada um tem que a vão sua. dormir a noite toda e existe aqueles que vão acordar. Eu não sei se é desenvolvimento neurológico, né? E aí eu não entro nessa questão já clínica e que eu não tenho domínio, mas realmente eu posso dizer, pela minha experiência, tem de tudo. Tem um bebê que vai dormir a noite toda, tem um bebê que não vai, e não é você, mãe, né? Não é a mãe que está fazendo nada certo ou nada errado. Algumas perguntas que eu recebi na caixinha que eu abri ontem foi uma outra pergunta que também está no top 5 aí. Além do tratamento, que quem não ouviu eu respondi aqui, que foi uma gestação natural, eu não tomei nem indutor, eu não fiz FIV, eu não fiz inseminação. Também descobri depois, não teria problema nenhum em fazer. Inclusive, eu acho bacana compartilhar aqui. Estatisticamente, nesse grupo de mães trigêmeas que a gente já fez uma análise. E é quase que 50-50%. Gestações naturais e gestações com algum tipo de tratamento, com indutor, com FIV, etc. Que eu também conheci vários tratamentos que existem depois que eu não tinha conhecimento. Não fazia. Não, esse mundo da maternidade, gente, tem tanta informação que eu gosto muito de estudar. As pessoas falam, Gabi, você podia dar um curso. É porque me interessa, eu gosto de estudar, mas eu sei que é um conhecimento pouco disseminado, digamos assim, né? E aí eu recebi uma pergunta que eu falo que a top 5 é: como você dá conta? Eu com um não estou aguentando. E aí eu acho que assim, algo que eu falo muito é que na maternidade a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai travar. Você não vai vencer todas. Você tem que ver o que é prioridade para você. Então, assim, eu escolhi a alimentação, até pelo meu histórico, de lutar muito contra a balança, de sempre precisar emagrecer, né? Então, é algo que eu escolhi para os meus filhos, fazer uma alimentação para que eu pudesse dar digamos assim, uma estrutura alimentar. Eu busquei informação, eu busquei uma profissional para me ajudar, a nutricionista Débora Marques, não sei se ela está aí também vendo a gente, mas ela que dá todo o apoio que a gente precisa e ela me acompanha desde a introdução alimentar das crianças. E eu acho que é isso. Eu não consigo tudo. Ninguém consegue, Gabi. Mão, entendeu? E eu acho que é isso que as mães têm que fazer. Assim, eu acho que todo mundo tem que buscar informação. Agora, as escolhas, você vê. Tela não é bacana, tem comprovação aí de que tela pode influenciar, desencadeia autismo ou qualquer outro tipo de doença neurológica. Sim, tem muitos estudos em relação a isso. Mas, na boa, o que funciona para você é você botar na televisão para você conseguir fazer as suas coisas. Você, sabendo das consequências, vai fundo, entendeu? Acho que a gente tem que fazer escolhas. São escolhas. Baseado em E não só isso, né, Gabi? A gente também, o mundo ideal não é um mundo de verdade, né? Então, assim, por exemplo, eu nunca vou dar um iPad para o meu filho enquanto eu estou no restaurante. A gente fala isso antes de ter. Depois, aquele momento de estar com o teu marido comendo a pizza, tomando um vinho é tão valioso que você vai dar sim. Exatamente. É claro que cada um vai achar um jeito de o tempo certo, a hora certa, o alívio, né? Você é absolutamente responsável pelos seus filhos. Se você der um tablet na mão de uma criança 24 horas e esse for entretenimento, você está prejudicando muito o desenvolvimento, né? A capacidade lúdica da criança. Mas, cara, será que no todo você dá quando você precisa ter um momento de alívio e tomar o seu vinho com seu marido por 10? Cada um vai medir isso, cada família vai encontrar um pouco essa resposta
do que deve fazer, né? É muito Com sensível certeza. isso. Exatamente. Eu acho isso. Eu acho que você tem que. Por isso que eu falo, você tem que ver as batalhas que você vai travar e o que é possível para você. Por exemplo, eu consegui ficar 1 ano e meio sem oferecer telas para meus filhos. Mas eles iam para creche, eles não tinham tela lá. Agora, e aquela mãe que tá o dia inteiro, 24 horas ali com o Exato. filho, entendeu? Mas, ô, Catinha, uma coisa que eu aprendi na maternidade. Eu não julgo nenhuma mãe. Isso, Nenhuma isso. mãe. Mas eu falo que elas precisam se informar, entendeu? Eu falo assim, muitas mães hoje em dia dão composto lácteo, né? A gente tem uma indústria muito forte aí por trás. E eu falo assim, você correu atrás de informação? Você buscou quais são os benefícios e os malefícios para o seu filho? Se você sabe de tudo e é assim, E e você escolheu? escolheu isso, perfeito, não tem problema nenhum. Eu faço umas escolhas que eu sei que não são tão boas e outras escolhas que eu sei que são importantes para eles, mas com base em conhecimento, informação, em busco na internet, vou em Instagrams, maternidade. Gabi, você é uma filha de gestão do conhecimento, gata. Uso muitas lições aprendidas Isso? para não errar de novo, com certeza. Mas é isso, assim. Então, e aí, voltando um pouco sobre o assunto profissional versus a maternidade, eu acho que tem muito disso também nesse vínculo aí da maternidade com o profissional. Às vezes você tem que chegar para o seu chefe e abrir o jogo para ele, entendeu? Eu sou super transparente no meu trabalho. Eu falo assim, cara, deu a hora da noite, não adianta me ligar, mandar mensagem, que eu tenho a rotina das crianças, eu vou fazer dormir, eu vou. Isso, eu não vou ver e Não vou ter pronto. acesso, vocês não vão conseguir falar comigo. Agora, eu não tenho problema nenhum. Eu boto as crianças para dormir, ter o meu momento, eu não tenho problema. Eu pego meu computador, sento e trabalho e entrego tudo que eu preciso para aquele dia. E eu faço muito isso, Catinha. Hoje em dia eu levo o meu computador. Às vezes eu não consigo fazer todas as entregas no meu horário de trabalho. Eu paro o que eu tenho que fazer e eu vou para casa, faço toda a rotina com as crianças, fico com eles, brinco, dou uma madeira. Não, dormiram? Eu sento e vou fazer o meu trabalho, vou fazer Você as sempre entregas fez daquele isso, Gabi. Você dia. sempre teve uma capacidade de se organizar e cumprir com as suas metas de forma impecável. Isso eu falo por vivência com você. Então, eu tenho certeza que você encontrou um caminho para atender tudo. Talvez não naquele momento que você quisesse fazer, porque a vida não Aham, é assim. Mudou, exatamente, mudou. mudou. Mas Isso você é o mais faz, difícil. né? Eu acho que Ah, você você faz. aceitar que mudou e aí você começa a achar outros caminhos. E você sendo transparente com seu gestor, com seu par, com quem for, eu acho que tudo funciona muito bem, entendeu? Agora tem que ter um entendimento dessa outra parte, né? De que, cara, as pessoas, eu recebo direto isso no trabalho, as pessoas falam, cara, como? Como você trabalha e ainda dá conta dos filhos, assim, sabe? Eu falo, gente, porque o meu chefe fala muito isso para mim. Você tem 3 prioridades. Prioridade 1, Gabriel. Prioridade 2, Guilherme. Prioridade 3, Maria Júlia. O trabalho, entendeu? Não tá Mas na frente desses. E então, isso também. Eu acho que quando você tem um apoio no trabalho, isso também minha gata tá faz. puxando fio. Peraí, já. Menina, não é para você puxar, não. Tá me puxando, puxando, dormindo, bolando fio. Mas Eu é acho que isso, isso faz muita a diferença. prioridade, mas isso faz parte da maturidade, né? A gente descobrir as prioridades, da maturidade e da reflexão diária, porque as prioridades vão mudando, as prioridades de fato vão mudando. E você Aham. poder saber quais são e focar nelas, né? Colocar energia na coisa certa, é a organização que você vai ganhando vivendo mesmo, né? Com certeza. Exatamente. Eu falo também muito sobre o tempo de qualidade. Eu acho que mães que trabalham precisam ter isso. Então, assim, como durante a semana eu fico pouquíssimo com eles e eu muitas vezes viajo a trabalho, então eu nem os vejo durante a semana, né? Porque eu estou viajando, o tempo que eu tenho é de manhã com eles e no final do dia, né? Quando eu busco eles e eles logo dormem. Eles têm uma rotina bem certinha, né? Dormem cedo e tal. Agora na quarentena, tudo bagunçou, mas assim, essa Normal. O mundo se bagunçou. isso aí. Mas dentro do mundo antigo, né? Do velhos tempos, já que a gente pode chamar assim, eles dormiam cedo. E aí era quando eu tinha um tempo com meu marido, era quando a gente ia conversar, a gente jantava juntos, a gente ia assistir alguma coisa na televisão que a gente gostasse, né? Era o nosso tempo. E aí eu falo muito sobre isso, assim,
quando eu converso com outras mães, né, que falam muito, mas como é que você... eu acho que rotina. Criança precisa de rotina. Criança precisa saber os acontecimentos, entender o que vem depois. Ter Então, previsibilidade. Previsibilidade, é isso, Catinha. Eu falo muito para eles. Agora eu falo assim, olha, vamos saber o que vai acontecer em cada coisa. Depois a gente eu também preciso. Eu ainda estou nessa fase da previsibilidade, eu tenho que saber tudo que vai acontecer. Quando eu não sei, eu me desestruturo, eu preciso saber. Tá, mas depois daqui a gente vai fazer o quê? A gente vai parar para lanchar ou vai para casa? Tá, e depois daqui? Eu também preciso de previsibilidade. Então, Gabi, como é bom falar com você. Ai, saudade demais. Muito feliz de ver muitas pessoas queridas aí assistindo a gente. Muita gente, muito gostoso, né? Muito gostoso a gente estar com essa galera toda boa. A gente está chegando ao fim, Gabi, o nosso tempo voa, porque e sempre foi assim, voa. Falo muito, né, Catinha? Graças a Deus, por isso fala bem. Ô, Gabi, mas você sabe que é o seguinte, aqui a casa é sua, volte, você tem muitas histórias para contar e o Conteiro é muito isso. O Conteiro é entender que a história da gente, essa riqueza que é a vida, da história da gente, precisa ser compartilhada mesmo, porque isso inspira outros, isso explica para o outro, isso compartilha sentimentos que precisam ser falados. Então, assim, o Conteiro nada mais é do que aquilo que a gente fazia, lembra? Que a gente gosta. Então é isso, o Conteiro é isso. São conversas de pessoas lindas e queridas que podem aqui trocar momentos de vida. E como você é cheia de vida e tanta coisa boa, foi ótimo. Tem uma galera aí te mandando beijo. O nosso tempo termina. A gente tem 2 minutinhos aí para você mandar um beijo para eles. Galera que está assistindo, olha, não deixe de conhecer o perfil da Gabi, que é o Trigêmeos Carioca. Se alguém puder escrever aí, é muito legal. Ela compartilha a rotina dela de uma forma muito divertida e muito transparente. Então, às vezes, está o caos rolando, uma criança aí bota a banana toda na boca e aqui está a loucura toda, a vida como ela é. Exatamente. Sem frufru, sem filtros. E assim, uma super mãe, o Bruno um super pai. Cara, eles 3, assim, cercados de tanto amor, que é muito bacana, né? Então é muito bacana todo mundo colocando aí Trigêmeos Carioca. E quem não segue o Conteiro também, ó, @Conteiro Histórias. Vamos seguir, porque é um perfil super novo. E eu amo gente, é um canteiro de gente. A Flor Linda Gabi tá aqui hoje dando compartilhando com a gente a história. Gostei muito de estar com você, Gabi. Só tenho a agradecer. Sei que vai ser sucesso o seu perfil do Conteiro Histórias. Assim como você, eu amo conhecer a vida das pessoas, interagir com as histórias das vidas delas, né? Cada um tem uma coisa especial para contar. Fiquei muito feliz de receber o seu convite. Agradeço muito a galera que se dedicou, que ficou aí ouvindo a gente, que se identificou com as minhas histórias, se identificou com os meus sentimentos. Eu me deixo aqui super aberta para continuar conversando, mandar mensagem no direct, a gente vai falando, e eu puder ajudar qualquer mãe e todo mundo que eu possa. As crianças estão aqui. Deixa eu ver se delícia! Vem, Juju! Viu, gente? Quem ficou agora teve bônus. Vem, Juju! Aí, agora são os bônus. Aqui a cereja do bolo. Oi, Gabriel! Esse aqui é o Guigui. Oi, Guigui! Vem, Ju! E olha só! Mazu tá brava! Beijo, Catinha! Mazu tá brava! Beijo, Gabi! Beijo, crianças lindas! Super beijo, galera que teve aí. Amanhã a gente tem aqui no Conteiro o Conteiro cantado com Luiz Carlinhos. Fica acompanhando os stories e a programação da gente, que vai ser uma delícia. Beijo, Gabi! Obrigada! Super beijo, gente!